Hoje aqui no Quero Ser CEO, nós vamos falar sobre o caso do Ford EcoSport, uma inovação que deu certo. Uma inovação, você oferece uma inovação, o cliente percebe uma inovação quando você oferece alguma coisa que ele quer, mas que ele ainda não conhece. Quando o cliente quer, mas ele ainda não verbaliza, né? Nas pesquisas de marketing, o cliente fala o que ele quer, e aí a dificuldade e o desafio das empresas é transformar o que o cliente falou em produtos e serviços. Na inovação é um pouco diferente. A empresa apresenta um produto ou serviço que o cliente quer muito, mas que ele não conhece, que ele não verbaliza. Outro aspecto da inovação, que é muito importante a gente comentar, é em relação a os multifatores que fazem com que a inovação dê certo. A inovação ela não ocorre, ela não tem sucesso a partir de uma ideia única, né? Uma ideia que o professor Pardal teve e aí o cliente fica enlouquecido pelo produto ou pelo serviço. Normalmente, são múltiplos fatores que, em conjunto, várias tecnologias, vários fatores, comunicação e etc., tudo em conjunto faz um produto inovador ter sucesso. Eu já comentei aqui no Quero Ser CEO que mais de 80% das patentes no mundo hoje ocorrem assim. As patentes são justamente feitas para preservar a propriedade intelectual das grandes inovações que ocorrem no mundo. As patentes novas, as patentes que têm ocorrido, são justamente isso, várias tecnologias em conjunto, viabilizando algo completamente novo e inovador, né? O caso do EcoSport, ele teve esses vários fatores. Mas antes de entrar um pouco nos fatores de sucesso do EcoSport, eu queria comentar com vocês que nem todas as inovações dão certo, né? Todo mundo é a favor das inovações, os países mais desenvolvidos e com melhor qualidade de vida são os países mais inovadores. As empresas de maior valor no mercado são justamente as empresas que têm a inovação no seu DNA, que apresentam produtos e serviços muito inovadores, né? Então, não tem dúvida que a inovação é absolutamente essencial e interessante. Mas quero lembrar para vocês que querem ser CEO que não significa que sendo inovação vai dar certo, né? Às vezes o produto ou serviço está à frente do tempo, não tem um suporte de infraestrutura adequado, tem vários fatores que fazem com que, às vezes, uma inovação não dê certo. O caso do EcoSport deu certo e eu quero listar para vocês aqui alguns fatores, algumas coisas importantes que são interessantes vocês terem em mente que estão por trás do sucesso do EcoSport. E mais um detalhe, nós vamos fazer várias séries, vários vídeos aqui para falar do EcoSport, porque justamente ele deu certo porque teve muitos fatores. Mas eu quero destacar hoje algumas coisas interessantes aqui sobre o EcoSport. Primeiro ponto é que o EcoSport era uma coisa completamente diferente no mercado brasileiro. Não existia SUVs aqui no Brasil, né? O Sport Utility Vehicles, os produtos desportivos e utilitários, né? Praticamente não existia no mercado brasileiro. Mesmo a importação era muito restrita naquela época. Então, praticamente não tínhamos SUVs no Brasil. Ele foi um produto que, por ser inovador, não só novo, mas inovador, ele teve despertou um desejo muito interessante desde o começo. O EcoSport foi feito na fábrica de Camaçari, que é uma parte importantíssima da inovação, porque a fábrica de Camaçari também era muito inovadora, com os clientes, mais de 20 clientes no mesmo teto, produção sincronizada, o estado da arte em tecnologia, em robótica, etc., que fizeram com que o EcoSport pudesse ser competitivo em preços, né? Muito importante esse aspecto. Outro aspecto que nós vamos falar bastante aqui no Quero Ser CEO para frente foi a comunicação. Como que o produto foi apresentado, né? O EcoSport a comunicação foi muito bem feita, muito criativa, e o EcoSport entregava o que a comunicação dizia. Às vezes você tem uma propaganda que fala de um produto e serviço que o produto não entrega o que está sendo dito, ou o contrário, às vezes o produto tem atributos que não são comunicados. O EcoSport teve uma comunicação muito interessante e muito forte. E teve uma outra questão que foi muito importante no sucesso absoluto do EcoSport no começo, que foi o financiamento,
né? Foi um financiamento revolucionário. No Brasil, a média na época de prestações era 18 meses, o máximo 24 meses. Nós negociamos um ano antes com o Banco Bradesco, eu vou voltar aqui nesse assunto, e lançamos o EcoSport com 60 meses, né? Então, isso foi 5 anos, 60 meses de prestações contra o mercado. Os concorrentes demoraram mais de 6 meses para virem alcançarem esse número de prestações. Isso viabilizou, aumentou tremendamente a base de potenciais compradores. O EcoSport, o veículo, foi para as ruas, né, porque foi muito vendido, e com isso não existe nenhuma divulgação melhor que um produto que tem design, que é novo, do que ele andar na rua e estar nas garagens e todo mundo poder ver o produto, né? Tudo isso começou com uma pesquisa muito interessante, muito profissional e muito forte. Os nossos profissionais da área de pesquisa têm um crédito muito grande em relação ao sucesso do EcoSport, e eu vou falar um pouco aqui para vocês hoje, focando nesses aspectos, 2 aspectos de pesquisa que ajudaram no sucesso do EcoSport. Primeira coisa que a gente constatou nas pesquisas, e era evidente, mas a gente verificou muito, é o seguinte: nós queríamos fazer um produto para os jovens. E os jovens brasileiros gostavam de estudar nos Estados Unidos, não na Europa. Detalhe muito importante. Os jovens brasileiros estavam muito mais alinhados com a cultura e com os valores americanos do que com os europeus, né? Então, o jovem brasileiro, já teve uma época lá na década de 50 e tal, que o jovem brasileiro queria estudar na Europa. Naquele momento, os jovens brasileiros queriam, e eu acho que hoje ainda, estudar nos Estados Unidos. E estavam muito mais alinhados na cultura. E o que acontecia na indústria automobilística brasileira? Todos, por uma questão de logística, de engenharia, né, praticamente todos os produtos do segmento B e C, que são os segmentos de entrada, eram projetados e desenhados na Europa, né, para um mercado completamente diferente, com uma cultura diferente. Então nós tínhamos aqui os produtos que eram feitos na Europa, que vinham para o Brasil. E o jovem, que era o nosso target, né, o jovem ou a pessoa com mentalidade jovem, estava mais alinhado com os Estados Unidos, onde era tudo SUV. Então isso é importante, que a gente constatou na pesquisa. Outra coisa, naquela época a Ford era o principal acionista controlador da Hertz, que alugava, era das maiores, se não a maior empresa de aluguel de automóvel no mundo. Então nós tínhamos acesso aos dados da Hertz e víamos o seguinte: os brasileiros iam para os Estados Unidos e alugavam o que lá? SUVs. Mais de 90% dos brasileiros que iam para os Estados Unidos alugavam SUVs, né? Então havia um interesse em experimentar e usar SUVs, né, utilitários esportivos, né? Então esse é um outro dado muito importante. Outro caso que foi importante nas pesquisas profissionais que foram realizadas foi em relação à influência das mulheres na compra de automóveis, né? As mulheres, no passado, 20, 30 anos atrás, representavam 10, 15% do mercado. Ali, no momento do EcoSport, 2002, 2003, já tínhamos as mulheres com uma presença muito grande, comprando automóveis e influenciando a compra dos automóveis. Hoje, mais de 50% das compras são para mulheres ou com forte influência e participação da mulher. Então, era muito importante esse tema também. Os jovens da época começavam a se interessar com temas relacionados ao meio ambiente. Isso hoje é uma questão muito forte, mas na época havia já um interesse nas questões do meio ambiente, né? Era muito citado nas entrevistas que realizamos com jovens, as questões ambientais, muito importante. Outra coisa era o interesse da sociedade como um todo, uma mudança importante, valorizando os esportes e as atividades outdoor, as atividades fora, no campo, no mar, na praia, várias coisas assim, muito de tendência de esporte e as pessoas estarem em mais contato com a natureza, né? Era outro ponto importante. Uma questão sensacional que nós constatamos na época, foi em relação às publicações, revistas que tratavam de assuntos relacionados com a qualidade de vida, né? Nós constatamos que havia, em menos de 10 anos, tinha sido multiplicado por 10 o número de revistas que tratavam de jardinagem, de esporte, de fitness, de culinária, todas as coisas relacionadas à qualidade de vida. Lógico que nesse período dos 10 anos, facilitou muito a impressão, né? O computador, etc., então viabilizou muito, era muito difícil fazer uma revista, a época já era bem mais fácil e hoje muito mais fácil ainda, até eletrônica.
Mas havia os temas que a gente constatava eram temas relacionados à qualidade de vida. Muito esporte, muito viagens e pescaria e atividades outdoor importantes. Considerando todos esses fatos, nós da Ford Brasil tomamos a coragem e sugerimos para a matriz nos Estados Unidos que nós fizéssemos um produto totalmente brasileiro, desenhado aqui no brasileiro, e que seria uma affordable SUV. O que é uma affordable SUV? Uma SUV que tivesse um custo que a maior parte dos compradores de veículos brasileiros, aquelas pessoas que tinham poder aquisitivo suficiente para comprar produtos, automóveis, pudesse comprar. Quer dizer, uma SUV, um utilitário esportivo, que coubesse no bolso da maioria dos brasileiros. Infelizmente, a nossa sugestão foi logo rejeitada lá nos Estados Unidos. E apesar do fato de a gente ter mandado os desenhos, as sugestões, as alternativas de frente, de várias posições do EcoSport, algumas descrições importantes da pesquisa, etc. Mas nós não fomos muito felizes. Houve, nos níveis intermediários, uma rejeição imediata. Por que teve a rejeição imediata? É porque a Ford Europa já tinha desenvolvido uma minivan chamada Fusion, que foi desenvolvida na mesma plataforma do Fiesta. Nós já tínhamos lançado o Fiesta aqui no Brasil também, o novo Fiesta. E claro que o argumento era que ficaria muito mais barato o desenvolvimento da engenharia. A engenharia custa milhões de dólares. Um projeto novo chega a custar 300 milhões, 400 milhões de dólares. Então seria muito mais barato desenvolver a minivan aqui no Brasil, trazer já a minivan, fazer pequenas adaptações para vir para cá. O problema é que tinha vários problemas nessa questão aí, tá certo? A GM, aqui no Brasil, já tinha lançado duas minivans, na época a GM Meriva e a GM Safira. Tinha mais 4 GM minivans já anunciadas no mercado, da Peugeot, da Citroën, da Fiat. Várias empresas já estavam na linha da minivan, porque a minivan era a moda lá na Europa. A minivan era o produto natural para ser desenvolvido na plataforma do Fiesta. Só que o natural, nós íamos chegar aqui íamos lançar a Fusion, a minivan aqui, ia ser a 6ª ou 7ª minivan do mercado. E o espaço do affordable SUV, da SUV, do utilitário esportivo que cabia no bolso, estava completamente vazio. Nós podíamos fazer isso. Voltamos na pesquisa, falando, pessoal, não pode ser assim. Nós estamos fazendo um produto para o jovem brasileiro. O jovem brasileiro gosta de produtos mais alinhados com a cultura americana, conforme eu mencionei. O brasileiro vai nos Estados Unidos e aluga SUV, não aluga minivan, né? A minivan é feita para um casal que tem 2 filhos. Já dá para ver até a persona, assim, um casalzinho dentro da minivan com 2 filhos alegres atrás. E tal. Não é esse o público que nós estamos procurando. Já tem 5 ou 6 produtos nessa linha. Nós precisamos de um produto que seja para o jovem, que vai mudar a percepção da marca Ford no Brasil. A marca Ford não tinha rejeição, mas não tinha apelo. Entendeu? Então, não tinha interesse de compra, purchasing consideration, como a gente fala na indústria. Então, isso foi uma luta muito grande. Foi necessária a intervenção direta do então presidente Jacques Nasser para que isso mudasse. Nasser veio ao Brasil, me lembro lá perfeitamente num dia de chuva tremenda lá em Camaçari, na obra, e nós conversamos bastante com ele, apresentamos as pesquisas. Ele ficou 3 horas perguntando e fazendo questões, e nós sempre respondemos com fatos e dados, baseados na pesquisa, e argumentando fortemente, com muita paixão, que isso seria a solução, né? E aí o Nasser gostou muito da situação. Ele era um presidente muito ativo. A Ford Mundial, naquela época, era uma das empresas mais lucrativas do mundo, 10 bilhões de dólares de lucro por ano, etc. O Nasser tinha muito prestígio interno.
e ele bancou isso junto com outras pessoas. O Jim Padilla também era o vice-presidente mundial de manufatura, ele tinha se encantado um pouco, ele estava muito preocupado com o custo, mas tinha gostado muito das pesquisas, e foi assim que a gente conseguiu aprovar o EcoSport. Estatuto da sua nova vida. Fica decretado que todos os dias da semana, inclusive as terças-feiras mais cinzentas, tem o direito a converter-se em manhãs de domingo. Fica decretado que a partir deste instante as janelas devem permanecer o dia inteiro abertas para o verde. Fica decretado que tudo será permitido, inclusive caminhar pelas tardes com uma imensa flor na lapela. A palavra liberdade será suprimida dos dicionários. A partir deste instante, será algo vivo como o fogo e o mar. Chegou o novo Ford EcoSport. Bem-vindo à vida.